Boa noite a todos. Eu peço desculpas que houve um erro técnico aqui e nós não conseguimos entrar no ar no primeiro momento. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos assistem. Hoje é um dia em que nós vamos iniciar uma série de contatos, uma série de lives sobre a questão da comunicação não violenta. Eu estou extremamente preocupado com as notícias que estão chegando para nós. Notícias de que o número está crescendo de agressões dentro de casa devido à pandemia. O número de pessoas que estão ingerindo muita bebida alcoólica dentro de casa também devido a esse problema dessa pandemia. E tudo isso vem gerando um aumento muito grande de ações da polícia, porque a polícia é acionada, e isso vai ter reflexo depois, evidentemente, na área criminal. E nós não queremos que isso aconteça. O nosso povo é muito bom, o nosso povo é ordeiro. E dentro de casa, gente, não pode acontecer. A família é a base de tudo. Nós encontramos a nossa base de sustentação dentro do nosso lar. Então não pode acontecer isso. E olhe só que coincidência. Hoje a ONU comemora o Dia Internacional, e eu vou até ler para não ter nenhuma falha, o Dia Internacional de Atenção às Crianças Vítimas de Agressão. Olha que comemoração. Isso não pode nem ser considerado uma comemoração, mas evidentemente que esse organismo mundial está preocupado, e nós também estamos preocupados. E pensando nisso, eu tive acesso a uma pessoa que já trabalhou comigo aqui em Nova Lima, foi chefe da minha secretaria, a Fernanda Severino. É hoje uma jovem senhora, naquela época era ainda uma menina, né? Extremamente competente. E outro dia, saindo do presídio de Nova Lima, eu encontrei-me com a Fernanda numa sorveteria que existe ali perto. E conversando com a Fernanda, ela disse-me que estava retornando de São Paulo. Lá ela estava se dedicando muito a essa questão da comunicação não violenta. E eu falei, gente, é o homem, e esse homem que eu estou dizendo, todo mundo entendendo, é o nosso grande arquiteto do universo, é Deus. Ele colocou novamente a Fernanda no nosso caminho, né? E eu quero então conversar, eu quero apresentar para vocês essa pessoa. É uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu respeito muito, uma profissional altamente gabaritada, e nós vamos tentar, os dois, eu com a minha experiência, a Fernanda com seu conhecimento muito grande nessa área, eu vou tentar conversar com a população de Nova Lima. Qual que é a nossa intenção? Evitar que nós tenhamos esse crescimento de violência, com o objetivo final de que essa violência não exista mais. Eu gostaria então de chamar a nossa entrevistada da noite, se eu posso assim dizer. A Fernanda é quem vai conversar conosco. Tudo que ela conhece, tudo que nós podemos juntos, e aí eu conclamo todo mundo, vamos chamar todas as pessoas de Nova Lima, porque sozinho nós não fazemos nada. Eu sempre digo, eu ao longo da minha vida o que eu fiz foi ouvir as pessoas, e eu quero continuar ouvindo. E a Fernanda vai me ajudar a ouvir as pessoas que estão atravessando por esse momento difícil, para que nós consigamos encontrar um caminho, consigamos encontrar uma luz no final do túnel. Isso é muito importante. E antes de passar para a Fernanda, eu quero falar um pouquinho da minha experiência como magistrado. Eu, no início da minha carreira, eu passei por duas cidades onde as varas, eu trabalhava tanto na vara criminal, na vara civil, na área comercial, eu trabalhava em todas as áreas, até na área trabalhista. E nós tínhamos, infelizmente, alguns processos de separação. E como que eu sou feliz hoje ao lembrar-me desses casos? Olha, muito, mas pouquíssimos casos eu tive que levar até o final e dar uma sentença de separação. Eu conversava. Eu ouvia a mulher, eu ouvia o homem, uma, duas, três vezes, quantas vezes fossem necessárias, com o intuito tão somente de aproximar ou reaproximar essas pessoas. E como eu digo que eu sou feliz, eu consegui, na grande maioria, consegui convencer as pessoas de que aquilo era apenas uma fase e que a família deveria ser mantida. Tá? Fernanda, muito boa noite para você, é um Boa prazer. noite, doutor Juarez, boa noite a todos. Muito obrigado por aceitar estar aqui comigo. Imagina. Comigo e com muita gente, é lógico.
Sim, é uma alegria estar aqui, em especial para compartilhar um pouco dessa minha experiência da comunicação não violenta, né? É um tema que, desde que na verdade, eu fui buscar muita comunicação não violenta, um pouco antes de eu engravidar, né? Porque eu sempre acreditei que é possível educar de um jeito diferente, né? Eu sempre acreditei que para a gente ter um mundo diferente, a gente precisa trabalhar as nossas crianças de hoje, trabalhar de uma forma diferente. E a comunicação não violenta, hoje, em tempos de pandemia, eu vejo quem não está tendo conflito em casa, né? Conflito com o marido, que está trabalhando home office ou desempregado, conflito com os filhos, conflito. Eu tenho uma amiga que outro dia ela me ligou, ela falou que ela está em conflito até com o cachorro, que ela não está aguentando mais. Né? E até os próprios conflitos internos, né? Que são muitos. E eu percebo que nessa pandemia parece que de alguma forma tudo está muito intenso, né? E as estatísticas mostram, né? A violência doméstica aumentou assustadoramente se comparado com o ano passado. No Rio de Janeiro aumentou 50%. Então, quer dizer, é muita coisa, né? A gente tem uma consultoria aqui, eu tenho atendido mães com filhos que estão sendo agredidos, crianças que estão sendo agredidas, né? A gente tentando fazer um trabalho para tentar acolher essas mães. Então, assim, é muito sério. E aí, eu fico, assim, perplexa, porque a Lei Maria da Penha, né, baseado em estudos, ela é no mundo, a terceira lei. Ela é no mundo, ela está em terceiro lugar de proteção à mulher, ou seja, ela tem uma proteção muito ampla. Mas o que eu vejo, né, na realidade, é que a gente tem um caminho ainda muito grande para trilhar para que isso, né, doutor Juarez, fique efetivamente, seja realmente efetivo. Né? O senhor trabalhou na vara criminal, na vara de execução, muitos anos, né? O senhor sabe o quanto isso ainda é duro e o quanto a gente precisa de mecanismos para acolher essas mulheres. Né? E aí onde entra a comunicação não violenta? Foi muito engraçado aquele nosso encontro lá na sorveteria, né? Foi uma coisa tão rápida e é coisa, né? Muito legal. É coisa divina, Fernanda. Foi muito sintomático se encontrarmos naquela situação, né? Depois de tanto tempo sem nos ver. É isso mesmo. E aí, doutor Juarez, onde entra a comunicação não violenta? Né? A comunicação, ela é um conjunto de ferramentas que trabalha a nossa habilidade emocional. Porque é muito interessante, né, doutor Juarez? A gente estuda muito, a gente se torna especialista, doutor, pós-doc, mas a gente esquece do nosso lado emocional. A gente costuma brincar que a gente é contratado pelo LinkedIn e demitido pelo Facebook. Ou seja, a gente é contratado pelo nosso currículo enorme, mas demitido por causa das nossas atitudes. A gente não tem habilidade emocional. Né? E aí é que entra a comunicação não violenta. Como uma ferramenta para que todos, não só as pessoas vítimas de violência doméstica, mas todos de uma forma geral, possamos ter conversas que nos levam a ter uma conexão com o outro sem provocar o quê? Uma reação, sem provocar uma agressão. Né? Por exemplo, a gente costuma falar que, exemplo aqui de casa, normal, né? Filho, vai lavar a louça! Que saco, você não lavou a louça ainda! Né? As pessoas falam assim. E isso, pasme, é uma forma violenta de você tratar o seu filho, tratar o seu irmão, né? E a comunicação não violenta, ela nos ensina que, olha bem, quando eu vejo a louça suja, eu fico chateada porque, para mim, organização é muito importante. Como é isso para você? Né? Então, perceba, a comunicação não violenta, ela nos traz para um lugar onde a gente não provoca no outro uma reação violenta, uma reação que provoque uma atitude grosseira do outro. E isso, com as mulheres vítimas de violência doméstica, a gente consegue fazer um trabalho muito interessante, porque a gente consegue ir desativando os gatilhos que levam à violência.
né? Eu trabalhei no Plajan, lá em São Caetano do Sul, e é muito acolhendo as mulheres, idosos e adolescentes vítimas de todos os tipos de violência. E é impressionante, sabe, doutor Juarez? Eu brincava que as mulheres chegavam lá precisando de apoio e não tinham com quem se apoiar, né? Elas precisavam de aconselhamento e não tinham com quem se aconselhar. E precisavam de rumo e não tinham para onde ir. Então, era realmente algo que me deixava assim, gente, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter um projeto, né, para a gente trazer para a cidade uma rede de apoio, não só para as mulheres, doutor Juarez, mas eu vejo que para os homens também, né? Sim, Pra nós não gente... podemos. Todos estão no mesmo pé de igualdade, não é isso? Exatamente, doutor Juarez. Então, a proposta seria a gente investir em programas de desenvolvimento de uma metodologia para a gente solucionar conflitos para homens, para mulheres, nas escolas, levando a comunicação não violenta, levando a justiça restaurativa. E uma coisa muito importante, doutor Juarez, é preciso, né, em especial para essas mulheres vítimas de violência doméstica, é preciso da gente desenvolver um projeto de desenvolvimento e sustentabilidade dessas mulheres, né? Um projeto para que elas consigam se sustentar, porque o que eu via na minha experiência é que as mulheres ficavam anos aguentando aquele tipo de violência porque não tinham recursos econômicos. Eu não sei, o senhor deve ter vivido isso muito aí. Fala um pouco, né, dessa experiência do senhor. Fernanda, você me fez lembrar muito. Durante muito tempo aqui, você ia ouvir, às vezes a pessoa chegava, uma mulher lá, a primeira vez na Maria da Penha. A segunda vez, você tentava uma conciliação, às vezes conseguia. Passado algum tempo, de novo, o mesmo casal ali, né? Você às vezes tentava mais de uma vez, conseguia. Quando chegava na terceira vez, lógico que eu queria saber, mas por que a senhora está suportando uma situação como essa? Né? Doutor, quem vai sustentar o meu filho? Quem vai dar de comer ao meu filho? Então, às Exato. vezes, na maioria das vezes, né, melhor dizendo, essas mulheres aceitavam essa violência por causa da comida, por causa da casa, por causa daquilo que o vizinho iria falar a respeito dela. É Então ela isso. ficava sozinha num momento, num mundo extremamente agressivo. E aí que eu gostei muito da sua informação. Nós precisamos realmente ouvir essas pessoas, né? Exato. Ver o que nós podemos fazer. E eu estou vendo que você vai encaminhando aí no sentido de dar solução para esses casos. E eu gostaria, então, de chamar a atenção daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Hoje nós já estamos aqui, nesse momento, com 27 pessoas nos ouvindo, que elas participem conosco, que elas nos deem soluções, nos deem, assim, a forma como nós devemos proceder. Nós sabemos. Sim. Mas será que aquilo que nós estamos querendo é o que elas também querem? Então nós temos que fazer uma troca de informações, ouvi-las, né? E Isso mesmo. adotar aquele critério que melhor irá atendê-las. Que não vai ser um só, né? Cada, Exato. cada casal, cada cidade tem a sua forma de resolver essa questão. Fernanda, nos dê aí alguns casos. Você tem uma experiência muito vasta lá em São Paulo, onde a situação é muito pior do que aqui, né? Nos dê É alguns muito, casos, é nos muito mostre o pior. caminho a ser seguido. Bom, eu preferi não entrar muito nos casos, eu prefiro não entrar muito nos temas da violência doméstica em si, porque a violência doméstica, às vezes, ela começa porque não lavou a louça, porque não arrumou a cama, né? De coisas simples, né? Casos Então, banais, assim, né? casos banais. Mas eu queria dar um exemplo que esse exemplo me marcou muito. Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, que o meu professor alemão, Sven Folle, explicava. Que ele falou que ele fez um workshop no hospital em São Paulo e ele começou a ver como as enfermeiras agiam e como as coisas... como a enfermeira dava, além daquilo que ela precisa fazer, um carinho, um cuidado, né, para aquela pessoa vítima. Como ela oferecia empatia. E aí tinha um caso de um senhor que tinha mais de um mês que ele não
virava na cama. E, doutor Juarez, chegou um médico lá e virou para as enfermeiras e falou, olha, esse senhor não pode se mexer na cama. Vocês não podem mexer com ele. E assim, chegou uma enfermeira lá e falou com ele, senhor, você não pode levantar, na verdade é levantar da cama. Senhor, você não pode levantar da cama, por ordens médicas. Essa foi a primeira enfermeira. A outra enfermeira que tinha estudado comunicação não violenta, que se comunicava com o outro com empatia, olhando o que ele precisava de verdade, né? E Se colocando no lugar dele. Exato, isso é empatia, né? Se colocando no lugar do outro e sentindo o que o outro está sentindo, né? E essa enfermeira, imbuída da comunicação não violenta e da empatia, ela chegou e falou assim, ô meu senhor, tá muito difícil, né? Um mês aí nessa cama, sem conseguir levantar. Eu imagino, não deve estar fácil. Bom, eu não consigo levantar o senhor por ordens médicas, né? Agora, a gente consegue dar uma viradinha no senhor, se o senhor permitir. O que o senhor acha? Eu acho que pode ajudar. Veja a diferença, né? O senhor queria ser atendido por qual enfermeira, doutor Juarez? Não tenha dúvida nenhuma, já está escolhida. E aí, uma dica, né, para o pessoal de casa, uma primeira dica que eu consigo dar é que, assim, por que nós brigamos, né? A gente briga porque a gente ainda está muito... a nossa mente foi treinada para a gente rotular o comportamento do outro. A gente só sabe falar que o outro está certo, que o outro está errado, ou julgar. A gente não sabe falar mais nada. Então, a gente se refere ao outro julgando. Me permita te interromper um segundinho. Claro. Quem está entrando no Thales Nogueira, parece que é isso. Olha só a importância. Seria muito bom a aplicação da comunicação não violenta nas escolas de Nova Lima. Vamos anotar isso, Fernanda? Vamos passar por aí, porque educação é o que existe de mais importante na nossa vida para mudar tudo, né? Excelente opinião, Thales. Muito obrigado. Está anotado. Está anotado. E, doutor Juarez, e aí voltando, né, até no ciclo da violência doméstica um pouquinho, olha que interessante esse exemplo que o Thales deu das escolas, né? Eu ia chegar aí. Olha bem, uma mãe, porque a gente tem uma máxima, que pessoas machucadas machucam pessoas, né? Então, um pai que agrediu, um homem que agrediu uma mulher, possivelmente essa mulher ou esse pai bate no filho, o filho mais velho bate no filho mais novo, e a gente vai criando um loop de violência que é impossível sair, né? Isso é até sistêmico dentro aí da linha da constelação familiar e do pensamento sistêmico. E aí, doutor Juarez, essa ideia da gente levar a comunicação não violenta nas escolas é incrível. Deu aí? Não, tá. É incrível, porque... Teve um pequeno corte na sua fala, mas já voltou. Tá ótimo. Está conseguindo me escutar? Então, voltando um pouco, né? O senhor conseguiu entender o lance do loop da violência, né? Do pai que bate? O senhor escutou até aí? Sim. E aí, é fundamental a gente levar essa educação emocional para as crianças, porque elas vão desde cedo, né, traçar esse caminho de uma forma diferente, entender de uma forma diferente. E isso acontece na Dinamarca, né, que é o segundo país do mundo mais feliz, onde se estuda empatia e comunicação não violenta na grade curricular. Né? Porque essas pessoas têm habilidade para lidar com os conflitos internos e com os conflitos externos. Né? Então, isso reduz a violência, eu estou vendo aí, ó, reduz a violência nas escolas, nas famílias. E aí o loop, ao invés de ser de violência, vai ser de quê? De empatia, de compreensão. E eu acho que isso fecha, né, num círculo de uma cidade efetivamente feliz, uma cidade com uma saúde mental e emocional, né, assim, saudáveis, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Falando um pouco desse lance da saúde emocional, né? Tem um estudo de Harvard que fala, um estudo que durou mais de 7 décadas, né? E
e onde foi falado o seguinte, o que faz realmente uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz, onde se estudou, estuda-se ainda, né? É o que, doutor Juarez? É a forma como as pessoas se relacionam. Né? E Então, o não é... exemplo também, hein, Fernanda? Uma pessoa, desculpa-me, eu não consegui anotar o nome, mas ela mostrou aí, colocou uma nota para gente. Os filhos seguem os exemplos dos pais. Exato. Os Né? filhos servem Olha o a exemplo dos pais. responsabilidade dos pais. Olha a responsabilidade dos pais e olha também, doutor Juarez, a possibilidade que o poder público tem de inserir esse tipo de grade na escola, né? Porque, olha bem, é o filho que às vezes vai educar a mãe, né? De uma forma totalmente diferente. Então, assim, eu acho que para a gente abordar a comunicação não violenta e conseguir transformar o ambiente de todo tipo de violência, é onde, né? Levar a comunicação não violenta nas comunidades, escutar os problemas e levar a comunicação não violenta para mediar conflito, para educar, né? Levar para as escolas. Eu acho que realmente a Dinamarca ela tem muito para nos ensinar, né? É muito interessante levar a comunicação não violenta para os líderes comunitários e fazendo essa, sabe, levar para todos os setores, porque eu tenho certeza que isso funciona e é possível. E nós vamos fazer isso, né, Fernanda? Nós estamos hoje começando a conversar com a população de Nova Lima. Né? E conversando até com pessoas que não são de Nova Lima. Eu acho que nós podemos criar uma grande corrente do bem, uma grande corrente que faça com que as pessoas busquem uma coisa final, que é a felicidade. A felicidade é o que todos nós buscamos. Porque às vezes tem gente que fica pensando, não, eu tenho que trabalhar para ficar ganhando dinheiro, é dinheiro. Não, o dinheiro não é tudo, gente. A felicidade, sim. A felicidade é algo que é algo palpável. A gente pensa, não, isso é muito subjetivo. Não, não. É possível nós sentirmos essa questão da felicidade. E nós, utilizando esse critério da não violência, nós vamos chegar a ter um povo muito mais feliz do que nós temos hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é possível. Assim, doutor Juarez, eu falo até por dentro da minha casa, né? Eu educo a minha filha, os meus sobrinhos com a educação não violenta. E é fantástica a transformação. É fantástico como é que você consegue, sabe? Já desde cedo, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. Você consegue estudar sentimentos. Onde o senhor estudou tristeza, medo, angústia, frustração? O senhor estudou isso? O senhor que já tanto estudou nessa vida? Não, e é uma coisa muito interessante. A hora que eu fui colocar essa camisa que eu estou com ela, a minha netinha está aqui em casa, uma delas. Né? Ela virou, estava junto com a mãe dela, ela virou assim, olha como é que o vovô está bonito com essa camisa. Que graça. Esta criança vai ensinar a sua filha, vai ensinar para todos nós, que às vezes um elogio, né, Fernanda? Não custa. Exato. Eu passar perto de uma pessoa, eu posso mudar a vida, eu posso mudar o dia daquela pessoa e de todos que estão por perto, apenas com as... Eu disse outro dia, por que eu fiquei aqui em Nova Lima? Por causa do bom dia que eu recebia, né? Quando eu fazia caminhada pelo Rio Grande. Né? As pessoas não me conheciam e davam aquele bom dia. Gente, aquilo era muito gostoso. Era e continua sendo. Vamos fazer isso, gente. A semana passada, se não me engano, foi comemorado o Dia da Gentileza. Vamos despertar essa questão da gentileza. É também um enfrentamento a essa questão tão violenta de hoje. Um bom dia, uma boa tarde, um elogio. Isso é muito bom, é muito importante que a gente faça isso. A gentileza gera gentileza, né? Isso é uma delícia. Sim. Já tinha um poeta, né? Um poeta muito popular no Rio de Janeiro, né? Isso. Que fazia isso. Né? Exatamente, escrevia, pichava, né, os muros da cidade com palavras de gentileza. Segue aí. Muito legal, né, doutor Juarez? Mas, Fernanda, eu te provoquei ainda há pouco, né, uma coisa, de nós darmos aqui. Você falou na questão da mediação, você falou na questão da justiça restaurativa. Né? O que mais que você nos aconselha
a criar aqui em Nova Lima. É óbvio, nós já pedimos, nós estamos pedindo às pessoas que estão nos ouvindo que tragam mais informações. Isso é óbvio. Mas eu preciso que você, com o seu conhecimento, e desde já vou adiantar um pouquinho, Fernanda, hoje, nesse primeiro encontro nosso, nós faremos um encontro de 30 minutos. Tá? Sim. Mas eu quero tomar a liberdade, né, se você me permite, de deixar aí depois a forma como as pessoas podem entrar em contato contigo, para que a gente venha discutir os problemas que elas levantarem. E podem ter certeza absoluta, a cada pessoa que quiser mandar uma mensagem, ou para mim, ou para a Fernanda, que jamais nós iremos expor alguém ao ridículo. Isso não faz parte da nossa vida. Nós vamos tentar comentar um caso, para servir de exemplo, não vamos dar nome de rua, de pessoa, nem nada, mas nós vamos tentar pegar esse caso para dar uma solução. Deixe-me dar um exemplo. Você disse ainda há pouco que os filhos educam os pais. Eu me recordo, Fernanda, eu morei numa cidade chamada Varginha, lá no sul de Minas. Foi a cidade que eu permaneci mais tempo antes de Nova Lima. Eu fiquei lá 5 anos. E um dia, eu trabalhando muito, eu não tive como buscar meus filhos na escola, no horário de almoço. E eu pedi, então, um policial, na época eu era delegado, eu pedi a um policial que pegasse o meu carro e fosse buscar o Álvaro e, parece-me, Cacate, né, na escola e levar para casa. E aí, quando o policial retornou, ele falou assim: doutor, o Álvaro me chamou a atenção. Eu falei: como é que é? Ele falou: porque eu cheguei, eu estava com pressa também, que eu tinha que retornar para a delegacia, e eu passei no sinal quando o sinal estava amarelo. E ele virou para mim e falou assim: meu pai me ensinou que quando o sinal está amarelo, você não pode passar. Você tinha que ter parado o carro aqui e esperado o sinal. Né? E aí eu falei: não, tudo bem, eu converso com ele depois. A hora que eu cheguei em casa, né, falei: meu filho, o que aconteceu de diferente hoje? O moço que o senhor mandou me buscar, ele passou no sinal e a cor estava diferente. O senhor falou que ali não podia passar. Então, veja, é a educação que ele recebeu, né? E essa educação pode vir também da escola, né? Ensinar regras de trânsito, ensinar regras de gentileza, ensinar tanta coisa. Tem escola, lógico, tem muita coisa que você aprende dentro de casa, né? Mas na escola também se aprende relacionamento, se aprende uma série de coisas. Né? Então, veja, eu trouxe esse exemplo só para mostrar como que uma criança pequenininha, naquela época, evidentemente, né, pode ensinar um adulto. Exatamente. E aí, né, a gente consegue cobrir, por exemplo, levar a comunicação não violenta para as escolas, levar a comunicação não violenta, a mediação, para as comunidades, né, doutor Juarez? A gente fazer pontos de apoio das mulheres e dos homens, né? Criar esse projeto de sustentabilidade para essas mulheres. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa e dá para mudar o mindset da população de uma forma gentil. Né? De uma forma, a gente consegue fazer workshops incríveis onde as pessoas, doutor Juarez, a gente tem exemplos de pessoas no presídio, sabe? Tem falas do Marshall Rosenberg falando que a pessoa, nossa, se eu tivesse conhecido a comunicação não violenta antes, eu não tinha matado o meu amigo. Sabe? Então, são coisas fortes mesmo. E não é tão difícil, né? É só a pessoa estar aberta para abrir, assim, abrir para o novo, abrir o olhar, abrir uma nova perspectiva, né? E aí, doutor Juarez, eu acho que o tempo já está esgotando, né? Nós ainda temos 5 minutos, Fernanda. 5 minutos? 5 minutos, Então, eu vou deixar uma dica para o pessoal de casa. Posso deixar uma dica? Lógico. Uma primeira dica para a gente tentar evitar o conflito é o seguinte: a gente sempre a gente aprendeu a julgar, né? Aprendeu a apontar o dedo, aprendeu a rotular. Então, em vez de você falar com seu filho, você é um preguiçoso, atente-se aos fatos. Fale: filho, você não arrumou a cama hoje. Ao invés de você virar para o seu marido e falar: você é um egoísta, atente-se aos fatos. Poxa, você só comprou o seu ingresso para a palestra, não comprou o meu. Quando você fala com o seu filho: você é um irresponsável, atente-se aos fatos. Fale: ontem você esqueceu o material de geografia em casa.
Então, perceba a diferença, doutor Juarez. Se eu chego para uma pessoa e chamo ela de egoísta, ela já ativa aquele modo lutar, fugir ou congelar, né? Cada um tem um jeito de reagir a essa agressão. Agora, se eu falo assim, poxa, filho, você esqueceu o material de geografia? O que aconteceu? Repare, a gente constrói uma ponte, não um muro, né? Então, essa é nós uma... temos que construir pontes. Exatamente, é isso que a comunicação não violenta nos dá, né? Construir essa ponte, construir essa conexão com o outro, né? E a gente começa treinando a nossa fala sem o rótulo, sem o julgamento. Então, é preciso que a gente comece a dar um passo para trás, sabe? Para, antes de falar, dar aquela respirada. Poxa, peraí. Ele não é egoísta. Ele só comprou para o meu. E eu preciso falar para os fatos para ver o que aconteceu. Você não comprou o meu ingresso. Tem algum motivo especial? Perceba, é uma forma diferente da gente abordar a mesma situação, né? Fernanda, Então... é muito interessante isso. Você ouvir a pessoa, a questão da empatia, você se colocar no lugar dessa pessoa. Eu, há pouco tempo, encontrei-me. Eu fui a um bairro da cidade, não vou falar qual é o bairro, evidentemente, participar de um encontro de pessoas. E eu fui convidado a falar um pouco para essas pessoas. Quando acabou aquele encontro, eu estava na porta do local, né, conversando com várias pessoas que me conheciam, outras que eu não conhecia, ou pelo menos não me lembrava delas. E eu vi um senhor que ficou perto de mim o tempo todo, né? Eu senti, essa pessoa quer falar comigo, né? Mas não sei, eu acho que ele estava sem graça, não sei, ele não conseguia, ele ficava perto, mas sem se aproximar muito. E eu pedi desculpa, pedi licença àquelas pessoas que estavam ali mais próximas e falei com ele, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Ele falou assim, quero. Dentro dessa questão da violência. E aí a gente pede para as pessoas analisarem, porque nem sempre, quando o caso chega no fórum, ele é verdadeiro. E o caso desse senhor é extremamente sintomático para mim. Ele foi me procurar e virou e falou assim, olha, eu quero contar para o senhor uma coisa. O senhor salvou uma vida, ou melhor, o senhor salvou 2 vidas. Eu fui chamado à sua presença, porque a minha mulher foi e me denunciou, dizendo que eu havia praticado uma agressão contra ela. Doutor, eu não agredi a minha mulher, mas eu fui até a sua presença. E aquilo me marcou tanto, ele dizendo, estou usando as palavras dele, me marcou tanto que eu fui armado, né? Eu falei assim, se esse juiz falar alguma coisa comigo, me colocar mais para baixo do que eu já estou, né? Eu vou sair dali e vou matar minha mulher, né? Quer dizer, eu não percebi, evidentemente, que ele estava armado. Mas diz ele que aconteceu isso. E eu não me lembro. Não me lembro. É a questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Diz ele que estava saindo ao final do nosso encontro, mas a situação ainda não estava resolvida. Para ele não estava resolvida ainda. Diz ele que a hora que ele se levantou para sair, eu virei e chamei, meu senhor, vem aqui. E o levei, ao invés da sala de audiência, eu o levei para o meu gabinete. E dizer que eu conversei tanto com ele, e Fernanda, mais uma vez te digo, eu não me lembro dessa situação. São muitos os casos que acontecem conosco. Sim. Eu conversei tanto com ele, que ele saiu dali e falou assim, olha gente, esse juiz é humano, eu não vou matar minha mulher não. E ele falou assim, o senhor sabe de uma coisa? Hoje é uma das grandes amigas que eu tenho, nós nos separamos, né? Mas hoje era uma das grandes amigas que eu tenho. Então, veja, essa questão de ouvir, essa questão de você se colocar no lugar do outro, essa questão de você perceber uma situação que está muito, muito conturbada, é fundamental na nossa vida. Juiz não é só julgar e condenar, não. É ouvir. Eu fiz isso a minha vida inteira. E quando eu me lembro desses casos, Fernanda, eu sou tomado de uma felicidade tamanha, porque eu consegui evitar algo que seria muito ruim. Quer dizer, ele iria colocar fim à vida de uma pessoa e a dele também, porque ele, naturalmente ele ia fazer isso dentro do fórum. Ele seria preso ali em flagrante, seria levado para uma delegacia e autuado. E iria naturalmente ser condenado por isso, né?
Então, é isso que nós temos que É, olhar, né? é isso. Fernanda, eu tô sendo chamado a atenção aqui, que Da nós já hora. estamos nos nossos momentos finais. Eu gostaria que você, Fernanda, nesse primeiro momento, deixasse aí o endereço de como as pessoas podem entrar em contato contigo, tá? E falar Sim. com todas as pessoas que estão ouvindo. E que vocês divulguem isso. Nós faremos esse nosso encontro, né, Fernanda? Toda quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos Uhum. aqui conversando com vocês, trocando informações sobre aquilo que nós podemos fazer para transformar a Uhum. nossa cidade, para colocarmos todo mundo como pessoas que saibam se relacionar e que sejam muito felizes. Por favor, Fernanda, você dá a sua mensagem final e eu darei a minha mensagem final. Eu acabei de publicar aqui o nosso Insta, né? E quem quiser conversar com a gente, nós temos o e-mail também. O Insta é reconectar, underline, reconectar com 10 R's, ou quem quiser achar melhor mandar um e-mail, né? A gente vai preservar os nomes, como o doutor disse, né? Para a gente trazer aqui, né? Se alguém quiser precisar da nossa ajuda, para a gente dar uma orientação, com toda a experiência que o senhor tem, né? Um pouquinho da comunicação não violenta. Então, tem o e-mail falereconectar@gmail.com. No mais, eu gostaria de dizer para Nova Lima, né, que a comunicação não violenta chegou aqui e que, doutor Juarez, nós vamos fazer com certeza um projeto para essa cidade ser muito feliz. Nós vamos diminuir os conflitos, os confrontos e com certeza vamos ganhar um dia um prêmio da cidade mais feliz. Não é não, Fernanda, doutor? muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos, nesse momento, com 33 pessoas nos acompanhando. 33 é um número muito sintomático, né? É a idade de Cristo, não é isso? Então, é muito importante que a gente veja isso, porque as pessoas estão se afastando. Eu não estou aqui defendendo qualquer religião, mas as pessoas estão se afastando de Deus. E esse é um dos grandes problemas que nós estamos tendo, né? Isso gera violência, isso gera incompreensão, isso gera uma série de desgastes. A religiosidade ela é de uma importância brutal na vida de todos nós. Eu aqui em casa, nós fazemos todos os domingos, nós fazemos o nosso culto, né? Eu não sou católico, mas é importante que a gente tenha esse momento para nós conversarmos com Deus. E outra coisa, Fernando, para encerrar aqui, já te agradeci a todas as pessoas, eu queria convidar todo mundo, né? Porque é mais uma coisa que me marcou hoje. Saiam, gente. Se não puderem sair, evidentemente, nós estamos num período aí que nós estamos ficando dentro de casa, mas cheguem na janela. Se puderem, cheguem na porta e deem uma olhada para o alto. Vejam que lua maravilhosa que nós temos no dia de hoje. Que essa lua esteja sempre presente, embelezando a nossa vida. Tá? Fernanda, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. E até quinta-feira, no mesmo horário, para essa conversa gostosa com a Fernanda. Eu digo gostosa, que fica parecendo meio estranho, nós não vamos falar de violência doméstica, mas é que vai começar com violência. Mas nós vamos chegar num momento final em que nós não teremos mais essa violência dentro de casa. Fernanda, muito obrigado. Boa noite a você. Boa noite a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Doutor Juarez, gratidão. Pessoal, deixem aí seus comentários, mandem e-mails e qualquer dúvida, qualquer conflito, eu vou estar assim, vou receber com muita alegria. O doutor Juarez também, tem certeza, se a gente puder ajudar, estamos aqui. Conte com a gente, né, doutor Juarez? Isso aí. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Namaskar. Namaskar, não, Fernando, não fala isso.